Olá, eu sou o professor Adabrian Santana e vamos começar mais uma aula de Química. E hoje nós iremos trabalhar com cálculo estequiométrico, o famoso cálculo estequiométrico. Pois é, o bicho-papão de vários alunos que vão fazer o Enem. Mas, na verdade, é algo muito simples de ser trabalhado. Existe um procedimento que nós iremos adotar aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, olha só. O que seria cálculo estequiométrico? É o cálculo da quantidade de substâncias que participam de uma reação química. É quantificar, determinar a quantidade de matéria que faz com que uma reação química aconteça. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com massa, nós vamos trabalhar com volume, tá? Número de mols e número de moléculas. Grandezas essas trabalhadas nas aulas anteriores. Bem, cálculo estequiométrico trabalha da seguinte forma. Ela geralmente envolve duas substâncias. A primeira é dada no problema e a outra eu preciso calcular através da equação. Ok? Então, olha lá, ele vai dar uma equaçãozinha para você e vai dizer o seguinte, ó. Qual a massa de água em gramas produzidos a partir de 8 gramas de gás hidrogênio, reagindo com quantidade suficiente de gás oxigênio. Percebe que, ó, o que é que ele está perguntando? Ele quer saber a quantidade de água. Que reagiu com quem? Que reagiu com 8 gramas de hidrogênio. Percebe aí, ó? O que é que eu estou dizendo aqui no texto? Que ele dá uma substância e ele precisa determinar a outra. E ele vai determinar a outra com base nessa substância fornecida, tá bom? Então, basicamente é isso que nós iremos fazer nas aulas. Bem, mas antes de começarmos propriamente a aula envolvendo o cálculo estequiométrico, não devemos esquecer de duas leis principais, que são a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, que ela dizia que a massa dos reagentes tem que ser exatamente igual à massa dos produtos. Então, se você somar aqui, ó, em uma reação de formação do gás carbônico, 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio, eu tenho 44 gramas. Logo, ele vai produzir 44 gramas. Essa é a nossa primeira lei. A segunda lei trabalhada foi a lei de Proust. Ele dizia o quê? Que havia uma relação de proporcionalidade que ocorria em uma reação química. Se eu tenho uma reação contendo 1 mol de moléculas ou um punhado de moléculas, se eu quiser aumentar essa dose, eu tenho que aumentar a equação por completo. Por quê? 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio para formar 1 mol de gás carbônico. Se eu tenho 2 mols, eu tenho que ter 2 mols de gás oxigênio para produzir 2 mols. Então, nessa proporção, nós temos aí a formação de gás carbônico para 2 mols. As relações que nós iremos trabalhar envolvendo cálculo estequiométrico, nós temos aí uma equação genérica, tá? A formação da amônia. Gás de nitrogênio vai reagir com gás hidrogênio e produzir amônia. As relações que nós iremos trabalhar é envolver do mol. Percebe que, ó, quando não indica, significa que eu tenho 1 mol de nitrogênio que está reagindo com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Então, nós temos a segunda relação, que é de moléculas, tá? Temos de massa e volume nas condições normais de temperatura e pressão. Então, representando aqui na minha equação, quantos mols? 1 mol de nitrogênio para reagir com 3 mols de hidrogênio e vai produzir 2 de água. 1 mol corresponde a quanto em moléculas? 6 vezes 10 a 23.
Então, se eu tenho 3 mols, é 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que dá 18 vezes 10 a 23. Se eu tenho 2 mols de amônia, eu tenho quanto em moléculas? É 2 vezes 6. Então, ó, 12,04 vezes 10 a 23. E assim sucessivamente, tá bom? Massa, ó, percebe que é aqui que está a diferença. A massa de gás de hidrogênio é diferente para a massa de hidrogênio, que é diferente para a massa de amônia. Mas por que isso, professor? Porque são elementos diferentes aqui na equação. Se são elementos diferentes, então a massa tem que ser diferente, tá bom? Como é que eu faço para determinar a massa de cada uma delas? Ó, o nitrogênio, a massa dele é 14. Logo, eu tenho quantos nitrogênios aqui na fórmula? 2, então 2 vezes 14, que dá quanto? 28. De hidrogênio, a massa do hidrogênio lá na tabela periódica é 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2. Só que, ó, é 3 moléculas, tudo bem? Então, é 3 vezes 2, que dá 6. 6 vezes 1, 6. Agora aqui, ó, na amônia, a amônia ela é formada por nitrogênio e hidrogênio. Quantos nitrogênios? Ó, 2 vezes 1, 2. A massa de um nitrogênio que nós já vimos é quanto? 14. Aí. Agora, quantos hidrogênios? Ó, 3 vezes 2, 6. A massa de um hidrogênio é 1. No total, isso aqui me dá quanto? Ó, 2 vezes 14, 28. Com mais 6, 34. Percebe que, ó, a massa é diferente porque as substâncias, os elementos que formam essa amônia, ela é diferente, tá bom? E volume? Ora, volume, 1 mol é 22,4. 2 mols é 44,8, que é o dobro de 22,4. E 3 mols é 3 vezes 22,4, que é 67,2. Bem, em resumo, cálculo estequiométrico vai ser dividido em duas partes. Primeiro, cálculo estequiométrico 1. Cálculo estequiométrico 1 relaciona as conversões, as transformações de mol em massa, mol em moléculas, mol em volume. Professor, posso converter volume em moléculas? Posso. Posso converter volume em massa? Posso. Posso converter moléculas em massa? Pode. Então percebe que cálculo estequiométrico é exatamente trabalhar com as grandezas químicas trabalhadas lá nas aulas anteriores, tá bom? Então, basicamente é isso. Cálculo estequiométrico 2 já envolve as relações, que são as variações de cálculo estequiométrico 1, tá? Rendimento, pureza, reagente limitante e excesso. Lembrando que aqui, ó, uma observação, nós já vimos essa aula. Aonde? Lá em Lei das Reações, tá? E reações sucessivas. Até a próxima. Pessoal, então a nossa aula de hoje foi só para a gente dar essa introdução. Como nós iremos determinar, quantificar as relações envolvendo massa, mol, moléculas e volume, tá bom? Acompanhe nossas aulas, dê aquele like, compartilhe o nosso conteúdo para fortalecer o nosso trabalho. Até a próxima!